Todo cliente que vier até você conversar com você sobre financiamento de construção, é muito importante você ter uma ficha com as perguntas e com os dados desse cliente, para que você consiga entender quem é esse cliente, qual é o perfil desse cliente e se realmente esse cliente ele tem possibilidade de fazer o financiamento de construção. Através de uma ficha que você vai colocar os dados desse cliente, você vai fazer as perguntas e vai preencher essa ficha. E aí, é certo, eu aqui no escritório, todas as vezes, eu pego essa ficha e vou preenchendo. É algo que vai sendo fluido e fica um atendimento personalizado, porém, algo bem assim, natural. Eu pego a ficha e vou lá anotando o nome do cliente, eu anoto a data de nascimento do cliente, porque isso interfere no financiamento de construção, o CPF desse cliente, o telefone desse cliente, se esse cliente é casado ou não, se ele é união estável, se ele é divorciado. Anoto isso na ficha do cliente. Qual é a renda desse cliente? Gente, o financiamento de construção, ele literalmente, ele só acontece se o cliente não tiver o nome sujo, ele precisa de ter o nome limpo e ele precisa de ter uma renda comprovada, tá? Ele precisa de ter uma renda comprovada. Então, a gente precisa saber qual é a renda desse cliente. O valor do financiamento que foi aprovado para o Pedro não é o mesmo que vai ser aprovado pelo Paulo. Por quê? Cada um deles tem uma renda, cada um deles tem uma idade. Então, não adianta o cliente chegar perto de você e falar: qual vai ser a minha parcela do financiamento? Mais ou menos aí, qual é o valor da minha parcela do financiamento? Não tem como você saber mais ou menos qual é o valor da parcela do financiamento. Não tem como. Porque a gente precisa dos dados desse cliente para levar para o banco para ver qual é o valor do crédito que vai ser aprovado. E você acha que a sua cabeça grava tudo? Não. Você tendo essa ficha, você já vai ter as perguntas e lá você vai colocar os dados desse cliente, tá? Colocar o local onde ele trabalha, escrever isso na ficha. Se esse cliente já possui algum saldo de FGTS, tá? Se esse cliente possui saldo de FGTS, ele pode utilizar esse saldo de FGTS dele na construção da casa dele, tá? Se esse funcionário ele tem carteira assinada ou não, se ele tem filhos, quando o cliente tem filhos e dependentes, ele consegue ter um desconto maior, tá? Se ele tem filhos e dependentes, ele consegue ter um desconto maior. E aí, através dessa ficha, você vai tendo uma direção, tá? Você vai tendo uma direção e vai escrevendo todos esses dados desse cliente, tá? Então, ter essa ficha em mãos é muito importante, tá? Que isso vai te dar total direcionamento.